Queridas irmãs, queridos irmãos, não tem sido pequeno o esforço do mundo espiritual em fazer as criaturas entenderem este momento tão importante que estamos vivendo na Terra. Tem se valido de inúmeros recursos na transformação de vidas através do despertamento, deixando que estas vidas aprendam por si mesmas que é necessário buscar coisas diferentes do que estas que até agora nos têm encantado. E é por isso que temos visto multiplicar-se o número das dificuldades, multiplicando o volume de espíritos que renascem, cada qual carregando o seu quinhão de atraso, somados todos eles, num volume maior, naturalmente que todo o ambiente padecerá do aumento de situações constrangedoras, trágicas, mas que servirão para que todos possam de verdade ser tocados de uma maneira ou de outra para a realidade da vida. Não queremos este mundo que estamos vendo. Não gostamos de ver a violência. Não nos encanta as condições precárias em que gigantesca parte da população está vivendo. Porque a televisão, por todos os canais, vai chegar a nós essas imagens. E isto, por si só, é um cântico, é um hino, é uma grande convocação para quem está assistindo escolher o que quer. Vemos todas estas coisas e decidimos que não é este o mundo que sonhamos, se é que decidimos isto. E o que fazemos então para que o mundo seja diferente? Pintamos o cabelo de outra cor? Compramos outras bijuterias? Mudamos a marca da nossa bebida ou trocamos o nosso carro porque estamos deprimidos? São estes os atos que a humanidade, realizando, vai conseguir transformar a Terra? Um estudo recente das Nações Unidas, publicado há menos de 20 dias, estabelece, depois de inúmeras pesquisas, que 1% da população da Terra detém sob seu domínio 40% de toda a riqueza da humanidade. E se nós ampliarmos este número para 10%, os 10% mais ricos da humanidade detêm mais de 85% da riqueza que existe no planeta inteiro. Imaginar isto como um número verdadeiro de uma organização séria é de verdade a gente ter um perfil de quem nós somos. Somos de verdade, por estes números,
fruto do nosso próprio egoísmo. Porque estes números não indicam que o capitalismo está falido, que o socialismo não serviu, que o comunismo não é bom. Nada disso. Porque o grande mal não são as políticas. O grande mal se chama egoísmo. O que faz com que 1% da população da Terra, considerada aqui de 6 bilhões e 500 milhões. Não, vamos arredondar, vamos por 7 bilhões. Fazer de conta que a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Se nós ficássemos com esse número, para fazer a conta redonda, 10% seriam de 7 bilhões, 700 milhões. Não é? 10%. E 1% seria 70 milhões. 70 milhões de pessoas no mundo todo, espalhadas, correspondendo aí a menos de 4 cidades de São Paulo, mais ou menos, é proprietária de quase metade da riqueza da humanidade. Quando as leis do universo foram feitas por uma inteligência soberana que ama a todos os seus filhos, sabia o pai que era preciso modificar em cada filho um estágio inferior para levá-lo a uma nova etapa evolutiva. Agora, vamos pensar. O que é necessário fazer para mudar a face da Terra e convencer 1% da população humana a compartilhar mais, a entregar mais, a dividir o que tem. Será que este 1% vai aceitar ficar mais pobre para que os outros 80% ou os outros 99% tenham menos infelicidade no mundo? E este perfil não é só de quem tem muito dinheiro, não. Este perfil é nosso. Os espíritos estão se esforçando muito, muito mesmo, para fazer a gente despertar para todas as coisas que são excessivas em nós e são tão minguadas nos outros. E quando vemos esta discrepância em que 1% tem 40% de recursos, e não estamos falando isso para despertar ódio em ninguém, para levantarmos aqui uma revolução contra os ricos. Pelo contrário. Sabe por que não? Porque nós teríamos que lutar contra nós. Porque nós somos os ricos da humanidade. E cuidado se não estivermos todos nós entre este 1% que detém 40% da riqueza. Ou entre os 10% que detém 85% da riqueza da humanidade. Não desejamos aqui começar uma revolução que teria que matar a nós mesmos. Não. Os espíritos estão buscando fazer com que a gente pense nessas coisas. Porque não poderá ser mais assim. O mundo não pode conviver mais com isso. E estas pessoas, se observarmos a reação delas ao se falar em um processo de melhoria da humanidade com a perda de parte do que elas possuem, vão reagir do mesmo modo que nós costumamos reagir quando alguém levanta a hipótese
de nós compartilharmos com alguém necessitado do que está sobrando em nosso guarda-roupa. Já pensaram? Pense no seu guarda-roupa, no seu armário, nos seus sapatos, nas suas blusas. E alguém, olha, tem um monte de gente precisando embaixo da ponte, caiu aí uma chuva muito grande, precisamos de roupa. E basta que isso chegue até nós, se nós não somos daqueles parentes das pessoas que estão lá, e portanto temos algum interesse em ajudar, a maioria procura o que já está velho. A maioria. Qualquer um de nós que fosse convocado a dar alguma coisa para alguém que está sofrendo, procura o que está velho. Seja sapato, seja calça, seja roupa de cama. Quando foi a última vez que você que está aqui, que nós que estamos juntos, convocados por alguém que estava pedindo alguma coisa, se lembra de ter ido buscar em uma gaveta algo que fosse novo, que você não tivesse usado, e com este algo imaginasse que ia fazer a felicidade daquele pobre indivíduo pedinte, que já não é fácil pedir, ainda que se tenha transformado a pedição em uma indústria. E é por esse motivo que a gente faz um raciocínio contrário. Não, isso daí é uma indústria, por que eu vou ficar abastecendo com coisa boa? É tudo uma cambada de sem vergonha. Quando foi a última vez, se é que já houve alguma vez, que você pegou do seu armário algo que você nunca usou, estava esperando uma ocasião especial, e transformou este algo em um ato de amor para uma outra pessoa. Ah, mas não era a roupa que ele queria comida. Olha, eu não tenho nada hoje, viu? Passa aqui outro dia. Será que é verdade? Ah, no outro dia, ele fala para Dona Fome, Dona Fome, a senhora espera aí no outro dia. No outro dia eu vou voltar aqui e a pessoa vai me dar alguma coisa. Mas será que você não tem nada? Não, não tenho. Hoje eu nem fiz almoço. Por que você não disse para essa pessoa, você espera um minutinho aí e em 15 minutos eu faço um arroz, frito um ovo para você? Que não é muito mais do que isso que custa. Porque se você for na sua despensa, não é que você não fez o almoço porque você não tinha comida. Ou então você fez o almoço, mas bate alguém e você então, pera um pouquinho, eu tenho sim. Vai na geladeira, pega o restaurante. Sabe esse prato francês muito bom? Aquilo que você não comeu ontem, que você pôs um monte de panelinha, tudo organizadinho, com tampinha, que está lá na geladeira para que, numa fominha você coma. Eu vou aproveitar porque eu tenho que limpar essas panelinhas, aí eu já dou isso e já abro espaço na geladeira para o que vem agora, o resto do G. Observemos como nós, que estamos falando aqui de 1% da população, ou de 10% que detém a maioria dos recursos, se conduz. Onde já se viu, eu vou cozinhar agora para mendigo da rua. Eu vou ter trabalho. Eu estou aqui querendo ficar sossegado. Não fiz comida nem para mim. Vou fazer para um infeliz aí, um desconhecido. Não, ele que se vira aí. Eu não tenho nada, vou pegar um pedaço de pão. Vai lá o pão de ontem. Aquele pão que até cachorro quando olha assim pro pão, procura alguma outra coisa. E a gente dá, porque aquilo nos transforma em gente caridosa.
Não é? Ai, que caridade eu fiz hoje. Dei o pão velho de ontem. Mas você não tinha pão de hoje? Não, eu tinha, mas esse era para mim. Então, esse era para mim, esse era meu. E assim, o raciocínio do ser humano vai fazendo com que seja difícil entender um mundo diferente. Um mundo em que a gente não precise se preocupar naquilo que vamos juntar, além do que precisamos. Mas um que diga que o que você tem é suficiente, por que juntar o resto? Todo mundo aqui na sua casa, de vez em quando nós lembramos dele, tem um armário que é o Triângulo das Bermudas. Sabe aquele Triângulo das Bermudas onde navio desaparece, avião desaparece, gente desaparece, tudo que passa lá desaparece? Então, tudo aquilo que você tem na sua casa que você não vai usar mais, você põe naquele armário. E ali ele desaparece. Você não joga fora, você não dá para os outros, você não torna aquilo útil de novo para uma outra pessoa. Não, um dia talvez eu precise disso. E lá está. Rádio a válvula, sabe aquelas válvulas grandes assim? O radião, que tinha que esquentar. Não, é que foi do meu bisavô. Ele era parente do inventor do rádio. Deu esse protótipo para ele. Eu guardo de relíquia, de lembrança. Um dia eu vou usar. Vai. Quando abre lá, já não tem nada, só tem as válvulas, porque o cupinzão já comeu tudo o resto. Abram o maleiro da casa de vocês. Sabe os baús de roupa antiga, roupa velha? Ai, meu Deus, eu guardei o vestido de noiva. Que coisa linda. Você usou o vestido de noiva. E aí, quando vai ver o vestido que era branco, já percebe que alguma coisa mudou. Aí quando põe o vestido no seu corpício, aí descobre que muita coisa mudou. E aí quando pergunta onde é que está o marido, aí descobre que tudo mudou, porque ele foi embora com outro, já largou você já está com ódio dele, e guardou o vestido de noiva. É verdade que hoje em dia você não vai ter para quem dar muito esse vestido de noiva, porque também já... Mas tem sempre alguém lá. Mas o espaço está lá ocupado por uma caixa com vestidão que não serve para nada. Faça um inventário, arrume bastante papel, pega um caderno de 90 páginas, 90 folhas, e vai escrevendo isso. Vai vendo tudo que está guardado inutilmente dentro da sua casa. Fazendo um inventário desse, uma relação, você vai ver como nós estamos ainda muito dominados pelas coisas. E não somos donos das coisas. Como as coisas é que nos dominam, como as coisas que dizem, não me joga não, que eu vou te ser útil. Ah, é verdade, eu vou ficar com você. Para sempre. Né? Até que a morte nos separe. Porque a única coisa que de verdade a morte separa é você das coisas materiais. Porque não separa você dos afetos. Não separa você dos inimigos. Só separa você das coisas, dos bens. De verdade, este dito que se repete nas cerimônias religiosas só tem uma aplicabilidade entre nós e a matéria. Até que a morte nos separe. Porque a única coisa que separa mesmo é o espírito da matéria, da carne, das coisas da vida. Gandhi dizia, e isso dói escutar, mas é a crua verdade. Gandhi dizia que todo aquele que vive com mais do que precisa é um ladrão. Todo homem e mulher, que tem mais posses do que aquelas que ele necessita, está tirando de alguém que não tem. Está fazendo, direta ou indiretamente, a infelicidade de outras criaturas. Ah, ainda bem que esse Gandhi já morreu. Não é não, mataram ele. Porque o mundo tem pavor de quem prega isso. O mundo tem pavor de quem diz que é preciso transformar as coisas.
Por esse motivo inventam todo este grande elenco de distrações ridículas. Todo este grande cabedal de atrações televisivas esdrúxulas. E o que é pior, como da Ibope, o lixo, e como aqueles que querem um mundo diferente, quase nada fazem, quase nada dizem, quase nada protestam contra essas coisas que nós estamos pagando. Então, o mundo espiritual tem deixado que os cânceres se multipliquem. Porque estas criaturas precisam morrer logo. Mas não por ação do nosso ódio, porque não as odiamos. Não por ação do nosso desejo que sofram, porque o que nós estamos lutando para fazer é para explicar para estas pessoas, que somos nós mesmos, que elas podem ser felizes se forem diferentes. Porque elas estão vendo a felicidade de agora, de hoje. E os Espíritos nos estão mostrando a felicidade do caminho evolutivo, de inúmeras reencarnações. O que adianta você ser um barão que fique rico por 50 anos e que com isso comprometa as suas próximas 10 existências, nas quais você terá que vir de aleijado para baixo? E em cada uma delas vai ter que viver 80, 90 anos. É um bom negócio? Falávamos aqui das 24 horas que Deus nos concede em cada dia. 24 horas. E você gasta do jeito que quer, malucamente, desastradamente, sem fazer nada de bom para você e para os outros, a não ser muitas vezes esforçar-se para ganhar o pão de cada dia, sustentar-se e guardar alguma coisa. E aí chega o dia seguinte, você gastou os 24 créditos e vai na conta, oba, tem mais 24. E de tantos créditos repetidos, imaginamos que este banco nunca vai fechar as suas portas para nós. Mas vai chegar o dia em que nós quereremos ir ao banco e o banco vai estar fechado. Não. Mas e o meu créditozinho de 24 não tem mais? Como? Ninguém me avisou? Não, você sabe que isso vai acontecer desde quando você nasceu. O crédito fechou para quase 300 italianos que estavam dormindo, achando que nunca o banco ia fechar. Irmãos nossos que descobriram a realidade difícil de serem massacrados por escombros enquanto descansavam. Não tem mais 24 horas. E o que é deles agora? Aquilo que os Espíritos estão dizendo para nós há tantos anos. Sábado que vem faz 152 anos que o Livro dos Espíritos foi publicado. E está nos ensinando desde aquela época que é necessário que nós acordemos, que façamos algo diferente. E quando não o façamos por bem, precisaremos colher o fruto dos nossos desatinos. Pô, mas eu sou tão jovem, ainda quero curtir a vida. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou pensar nessas coisas. Ah, que bom. Vai gastando as 24 créditos, as 24 horas, todo dia com besteira. Vai não utilizando isso para investir em você como espírito. E vai chegar o dia em que já não dá mais tempo para fazer nada. Vai chegar o dia em que as forças do universo vão dizer para nós: chega, André, chega. O que você fez até aqui está feito. Daqui para frente, agora é recolher o que você fez ou o que você deixou de fazer. E é por isso que o mundo espiritual se esforça tanto. Sabe por quê? Eles estão vivos.
e nos contam, já passaram por aqui, voltam e através de livros, através de reuniões mediúnicas, através de médiuns, através da inspiração, da intuição, nos amparam com conselhos que dizem: observe mais o que é importante e que não acaba, do que aquilo que você pensa que é importante e que logo vai acabar. Viva com a qualidade de aproveitar cada 24 horas da sua vida, do seu dia, para que ela seja um investimento sábio. E então, se a vida tem essa possibilidade de nos conceder chances periódicas, vamos perguntar para nós mesmos: qual foi a última coisa que eu aprendi de interessante, de bom, que mudou o meu modo de ser? Cada um de nós. O que foi que eu aprendi no ano que passou? Poxa, 2009 era tão pequenininho. Nós já estamos na metade do 4º mês. 1/3 do ano já se foi. No ano que passou, em 2008, o que você aprendeu de diferente, que te tenha, assim, feito ver o mundo de um outro jeito? Não, o ano passado eu aprendi a pintar parede. Eu nunca tinha pintado. Não sabia como fazia. E eu precisava economizar. Então eu fui me dedicar a ver como fazia. Está vendo? A gente vai aprender quando tem que economizar. Mas quando você tem bastante, você manda alguém fazer e fica só olhando. E não, corrige lá. Muda aqui, tá feio. Olha aqui, tem uma trinca. Vem consertar. A gente adora mandar. Detesta fazer. Aprendi a pintar porque precisava economizar. Aprendi a costurar porque eu mesmo queria fazer. Vamos pensar no ano que passou. O que você aprendeu de novo que fez você ser diferente? E este ano o que vai ser? Ah, é que eu vou na escola todo dia. Mas você está aprendendo uma formação cultural, intelectual, que vai ser útil amanhã. Mas isso não impede você de aprender outras coisas. Existem homens que se queixam da comida da mulher a vida toda que convive com ela. E que morrem sem saber fritar um ovo. Como é possível isso? Onde está a moral de alguém que reclama que não sabe fazer? E por causa disso, sabe o que vai acontecer? Preparem-se, homens, que não sabem cozinhar, costurar, lavar, passar, que não ajudam a esposa dentro de casa, porque na próxima encadernação vão vestir uma sainha e vão ter que aprender fazendo. Mulheres e homens serão homens e mulheres em outra encarnação. Já não é melhor ir fazendo um estágiozinho preparatório? Os militares cozinham. Ninguém... eu não vou fazer essas coisas porque isso é coisa de boiola, isso é coisa de gente afeminada. Ora, que é gente mais macho do que os milicos, que vive por aí empunhando fuzil com baioneta, treinado para matar. E que quando está lá, no meio da guerra, está com um furo na meia, tem lá o kit, costura. Pregam um botão, costuram, cozinham. Sabe por quê? Porque não existe conhecimento de homem e conhecimento de mulher. Existe preconceito da ignorância. Por que você não vai aprender a lavar louça? E por que você que é mulher não vai aprender quanto custa ganhar o salário decentemente? Enfrentar tudo que um homem às vezes tem que enfrentar, para que você possa gastar quanto queira ou quanto tenha vontade de fazer. Não existe o que seja de um e o que seja de outro. Obviamente, respeitados os limites da condição física. E ainda assim, nós temos visto muitas mulheres fazendo serviços masculinos com muita qualidade.
construção civil, transporte de veículos ou de carga. Pessoas que estão enfrentando porque querem aprender, precisam aprender. Mas a vida é um convite em 24 horas para que você faça algo diferente. Os espíritos desejam que este algo diferente tenha a ver com a sua qualificação de espírito. Não apenas com o que você vai aprender para ganhar coisas que você não vai levar com você. Você vai ter que deixar aqui. Adoramos visualizar as coisas que o espelho nos mostra. Nos preocupamos com a nossa forma, com a nossa roupa, com a combinação das cores. Por que não nos preocupamos com o que somos? E só nos preocupamos com o que parecemos? Isso não é culpa do governo. Isso não é culpa dos bilhardários, dos que exploram a humanidade, dos que são donos de companhias de petróleo. Não, isso é escolha da gente. Não, sabe, eu tenho uma filosofia que sempre deu certo comigo e eu continuo com ela. Qual é a sua filosofia? Não, eu não faço mal para ninguém. Que linda filosofia. Eu não faço mal para ninguém. Também não quero que ninguém faça mal para mim, mas eu não faço mal. Eu não tomo o que é dos outros. Eu não procuro não criar problema para as pessoas. Você vive na faixa da omissão. Você não quer que ninguém se meta com você e por isso também você fica se fazendo de morto. Eu fico morto e também os vivos que não vêm me incomodar. Parece muito bonita porque você não faz o mal para os outros, entre aspas. Será, né? Porque a gente faz muito mal sem fazer nada. Essa filosofia pode parecer bastante interessante, porque tem, entre aspas, assim, um cunho de sapiência. Mas é uma inutilidade completa. Porque ninguém vai viver e ninguém vai crescer não fazendo. Coloque um pedaço de madeira com terra no quintal da sua casa e não faça nada. Não faça nada, deixe lá no sereno. Deixe que a chuva molhe, que o sol aqueça, não faça nada. Vai ver o que nasce ali. Nossa, nasceu uma romanceira linda. Não, na minha nasceu um monte de margarida. Estão todas floridas. Faça isso. E veja o que nasce. 30 dias depois vai ter um matagal lá no fundo da sua casa, que você não sabe quem foi que durante a noite foi plantar o mato lá, porque não tem ninguém que planta. Nasce sozinho. A própria natureza planta. Então, o mundo espiritual está se esforçando, nos deixando sofrer para ver se a gente acorda. E as pessoas preferem tirar pedaços do seu corpo a irem buscar melhorar. Vejam só que coisa alucinada, coisa de gente irracional. Preferem fazer quimioterapia do que usar a terapia do amor e da bondade. Preferem gastar milhões em remédios químicos na farmácia, mas continuam não dando a sandália havaiana furada para ninguém, porque é dela. Esse é o mundo que nós queremos mudar com esse tipo de investimento. Gastamos horas a fio vendo que não presta. Mas esse livro é grosso, né? Não vou ler, não. Me dá um sono. Um sono tão grande. Aí fica na novela, ninguém dorme em novela. A não ser o maridão que está lá. Que não é o jogo de futebol. Porque ele não dorme no futebol. Você dorme no futebol e ele dorme na novela. Então vocês fazem um acordo. Cada um ronca em um determinado momento. Já viram o homem dormir em show de striptease? Nunca vi. Nunca vi o striptease também, porque eu não vou nesse lugar. Mas fica imaginando, imagina um amigo dele. Olha agora vai, olha. Ele, deixa eu dormir quieto. Nunca vi nenhum homem dormir em cima de revista de mulher sem roupa.
Sabe? Me dá um sono quando eu vejo isso aqui. Ai. Nunca vi nenhuma mulher dormir no momento de fofoca com a amiga. Ai, como é que é? Tá grávida? Ai, que sono. Quem tinha marido? Me conta quando eu acordar. A gente não dorme nessas horas, não é? Porque nessas horas é interessante não dormir. Mas quando não é interessante para o crescimento do espírito, aí a gente dorme. É que é muito cansativo. Esse livro eu tenho que ficar atento, aqui tem umas palavras que eu não entendo. Aí eu tenho que procurar no dicionário do trabalho. Por isso que eles inventaram revista que só tem fotografia. E o povo compra, e compra, e compra, e compra. Investe bem o recurso que tem nas 24 horas da vida. Para fazer tudo que não presta. Ou para não agir. Não, eu não me meto com ninguém. Não faço mal para as pessoas. O mundo espiritual nos está deixando à mercê de nós mesmos. Quem sabe, deste jeito, de sofrer, de dar cabeçada, a gente acorde, porque pode ser, Deus queira que não, mas pode ser, ninguém garante, que amanhã não sejam as vigas da nossa casa que não estarão em cima da nossa cabeça. Já pensou, seu cabelinho acabou de sair da cabeleireira, tá amarelinho, marronzinho, vermelhinho, tinta nova. E vem a vigota, patifa tudo. Ai, que perda! Se eu soubesse disso, não tinha ido na cabeleireira. Morria com a raiz do cabelo branca. Então, você não vai poder levar com você, do lado de lá, o cabelo tingido, porque no umbral não tem essas diferenças. Na região escura, onde nós vamos estagiar um bom tempo, por causa do apego às coisas inferiores, lá você vai parecer o leão da metro, não vai ter chapinha, não vai ter cabeleireira, não vai ter quem faça a unha, nada disso. Você gostava disso enquanto estava aqui na Terra? Ótimo, desfrute, porque do lado de lá vai passar muito apertado. Não vai ter como gastar isso. Vai ficar com aquele cabelão assim, sabe, de medusa. Que lava o cabelo todo dia com sabão de coco, assim, e fica sem shampoo e sem creme rinse. Sem creminhos. Aprenda a sobreviver sem isso. Porque para que o mundo seja melhor, nós que nos dizemos cristãos, não estamos dando a Deus outra opção a não ser raspar conosco também daqui. Não estamos dando a Ele. E quando digo nós, nos colocamos nessa condição, porque achamos que, mas o que eu já vou no centro, já é suficiente. Mas eu já dou o dízimo, já estou fazendo a minha parte. Não, eu ajudei vendendo pizza, eu comprei umas 2 pizzas para ajudar lá no Bezerra. Eu vou para o paraíso. Não, o paraíso não é em Nápoles. Não é na Itália. Não é numa pizzaria. O mundo espiritual deseja que a gente acorde para a realidade que é a de a gente fazer o máximo que a gente puder no bem, no tempo que a gente viver. O máximo que a gente puder. Este é o compromisso quando nós voltamos ao mundo. Não é ter uma religião, não é ser médium, não é trabalhar na casa espírita, não é ser padre, pastor, pregador, palestrante, escritor de livro. Nada disso é importante para aquilo que é o projeto de Deus para cada filho. O importante para o bem da humanidade é o bem que você possa fazer. Um bem que você não faça por seu interesse pessoal, porque vai ficar rico, porque vai ficar famoso, porque vai ganhar algum tipo de remuneração. O bem que você desfrute como talvez o único pagamento nobre que compense o bem da satisfação de ajudar Jesus a acelerar a mudança das coisas. Isso não impedirá que nosso corpo morra. Não. Não é essa a condição para a gente ficar aqui para a semente.
Isso impedirá que a gente seja um péssimo investidor dos recursos de Deus. Que a gente chegue do lado de lá e fale, mas agora que eu ia começar, o senhor me tira de lá. Você está com 92 anos. Agora que ia começar. Não, mas é que eu só tinha 75. O senhor está errado nas contas. Não, mas com 75 não deu para fazer um pouquinho mais, um pouco antes. Não, é que o senhor sabe, quando eu era criança eu tinha que esperar ficar grande. Quando eu fiquei grande eu quis encontrar o meu marido e minha mulher. Quando eu encontrei o marido e a mulher eu quis ser o meu filho. Quando eu tive os filhos, aí eu tive que criar os meus filhos. Aí quando eu criei os filhos, tive que estudar, tive que arrumar a vida deles, encher a barriguinha, leitinho para as crianças. Aí eles tiveram que se formar. Quando eu formaram os filhos, eles casaram. Quando eles casaram, que eu fiquei sozinho com a velha, aí o que aconteceu? Eles quiseram ter filho. Aí eu tive que cuidar dos netos, porque eles tinham que trabalhar, ficavam os netos em casa. E aí eu tive que ir juntando para deixar para os netos. E agora eu estou com 75, 78, mas o negócio agora está pesando. Então, quando vai ser o momento, talvez a gente não chegue a essa idade. Com pequenas exceções aqui, com pequeníssimas exceções, para todo o restante, em menos de 50 anos, tudo vai estar acabado. Se não acabar antes. Coloque 50 anos na sua idade, e a não ser que você seja da família do Matusalém, você não vai viver tanto quanto a Bíblia diz que ele viveu. Em 50 anos, tudo vai estar acabado. E isso se nenhum maluco apertar um botão errado e explodir uma bomba atômica em algum lugar aí, sair todo mundo se matando. Isso se nenhum maluco fizer alguma besteira e desencadear aí um cataclismo, se não cair um desses meteoros que extinguiu os dinossauros. Porque o que não falta aqui é dinossauro para ser extinto, nesse momento da existência. Dinossauro bem bonitinho, arrumadinho, de calça jeans, pluminha e roupinha boa e de marca, mas mexe com ele. Como diz aquele negócio, mexe com quem está quieto. Mexe com ele. Para você ver o tamanho da mandíbula. Mexe com esses 10% que tem 85% do recurso da terra. Mexe com eles para ver se eles vão querer abrir mão de alguma coisa. A terra será renovada. E a nossa escolha, a nossa opção é fazermos parte dos novos ou fazermos parte dos que serão renovados. Renovados quer dizer, sai daí que tem outro melhor que você para entrar no lugar. E eu vou para onde? Qualquer lugar que seja pior que a terra presta para você. Para que isso não aconteça conosco, nós temos que valer mais do que estamos valendo. Não em dinheiro, que é o que a gente pensa que é importante. Não. Em valores essenciais da vida. Mas se eu fizer isso, eu vou ficar pobre. Jesus fala com muita clareza a esse respeito. Todo aquele que quiser ganhar a sua vida, esse a terá perdido. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, diz Jesus, esse a terá ganho. Você perder a sua vida, você ficar mais pobre do que sonhava ficar, para ajudar outros a ficarem menos pobres do que eram. Você perder a sua saúde, porque está desgastando, ajudando outras pessoas a vencer as suas doenças. Você perder os valores materiais que estão revestindo o seu conforto, para que quem não tem onde dormir passe a ter onde dormir. E você perder todas essas coisas por amor, não para ficar importante, famoso ou para ser eleito para qualquer cargo. Se você fizer isso por amor a Jesus e a mensagem que Ele deixa, você terá ganho essa vida. Você vai morrer na terra. E quando acordar do lado de lá vivo, receberão você como recebem aqueles que numa guerra, mais do que matar o inimigo, salvaram doentes da morte.
heróis da luta, heróis que se empenharam. Um dia, conta-nos Humberto de Campos, nesta obra Cartas e Crônicas. Humberto de Campos, espírito, através de Francisco Cândido Xavier. Diz você, porque Humberto de Campos, nesse livro, Cartas e Crônicas, cartas seriam respostas a questionamentos dos encarnados, a posturas indignadas sobre certas coisas, que o mundo espiritual responde da forma de cartas. Ou então são crônicas, são reflexões sobre os momentos que estamos vivendo. Então, neste aqui especificamente, Humberto parece que está respondendo a alguém. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritos desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta agora como espírito a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, morreu e regressa, através de vários médiuns, a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos, tem-se a impressão de que os nossos confrades, os espíritas, voltam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Como explicar o fenômeno? Creia, meu caro, que eu nutro pessoal apreço pelos espíritas e a mais enternecida admiração. Infatigáveis construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoa de fé mais favorecida de raciocínio ante os problemas da vida e do universo do que os espíritas. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo, guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais, a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. Conta-se que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando reunia os textos dos quais nasceria o livro dos Espíritos, foi dormir certa noite, impressionado com o sonho de Lutero, que ele tivera notícia. Martim Lutero, o grande reformador em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, recebendo informes em torno da felicidade celestial. Kardec ficou sabendo deste relato de Lutero, que contou, quando voltou, desta viagem onírica que havia feito ao paraíso. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso daquela noite, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Desdobramento é a expressão usada na doutrina espírita para qualificar aquele sono que você sai do corpo com uma consciência muito clara do que está acontecendo. Como se você estivesse acordado mesmo. É um sonho muito lúcido. Ele então, Allan Kardec, viu-se fora do corpo. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou rapidamente a uma região muito nevoenta, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera. Blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Assustado, atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e perguntou espantado: irmão, jazem aqui os crucificadores de Jesus? E o guia solícito lhe respondeu: nenhum deles.
apesar de responsáveis, desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio Messias auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Kardec então pergunta, no sonho, e os imperadores romanos, por certo, padecerão nestes lugares aqueles que impuseram suplícios à humanidade? Nada disso, respondeu o Espírito Luminoso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje, interessados no campo físico, à beira da remissão, à beira do resgate de si mesmos. Kardec, então, ainda mais confundido, pergunta, por acaso, então, andarão presos nestes vales sombrios os algozes dos cristãos nos primeiros séculos do cristianismo primitivo? Os que os queimaram vivos, os que entregaram os cristãos aos leões famintos? De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante de Kardec. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens. Apesar de tantas expressões agressivas, apesar de estarem vestidos com as roupas de romanos importantes, apenas tinham as tintas da civilização. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo, antes de perguntar verbalmente, pensou nos grandes conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Mas antes que enunciasse nova pergunta, o mensageiro que escutava o seu pensamento lhe respondeu: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e por isso recolheram um piedoso amparo, dirigidos para o renascimento na carne, entrando nas lides expiatórias conforme os débitos que eles contraíram. Já voltaram ao mundo, estão presos à carne e agora lutando para serem melhores. Então, pergunta Kardec, humildemente emocionado: dize-me, espírito, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E serenamente, imperturbável, o orientador esclareceu: junto de nós, meu filho, temos os que andavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo físico. E assim que acordou com todas estas coisas na cabeça muito claras, levantou-se e escreveu a pergunta que naquela mesma noite, na reunião que faria com os espíritos para a elaboração do Livro dos Espíritos, submeteu-a ao exame dos mentores da obra em andamento, e que está retratada na questão 642 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, eu não faço mal para ninguém. Essa é a minha filosofia. Eu não prejudico os outros. Eu tenho essa política. Não realizo o sofrimento na vida das pessoas.
bastará para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura, não praticar o mal? Indagação a qual os instrutores superiores responderam: não, não bastará. Cumpre-lhe fazer o bem. Ah, mas eu já faço. Eu ajudo uma velhinha, eu cuido do meu cachorrinho tão bem, ele gosta tanto de mim. Eu já dou esmola, eu já pago dízimo, eu já coopero na minha congregação. Já não está bom? Continuam os espíritos. Cumpre-lhe fazer o bem, no limite das suas forças. Não é no limite do seu tempo, não é no limite do seu dinheiro, não é no limite da sua conveniência, não é no limite da sua saúde. É no limite das suas forças. Porque o indivíduo responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem que ele poderia praticar. Segundo, é fácil perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Das religiões que dizem, uma vez por semana você ajoelha e faz o sinal da cruz e está salvo. Das religiões que dizem, você vai de vez em quando e coopera e dá o seu pagamento e não fica em dívida com o Senhor e já está justificado. A consciência espírita é muito diferente. Porque ela diz, não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem, sempre, no limite das suas forças. Porque todo o mal que surgir de um bem que a gente não fez, porque não quis fazer, quando poderia ter feito, será acreditado à nossa responsabilidade. Quase como se nós o tivéssemos praticado. Não será igual, mas quase como. Daí, ser muito diferente. Ter 24 horas para gastar. Todo dia. E não saber o que fazer com ela. Será que em 24 horas a gente não é capaz de fazer o bem para alguém? E se já fez para um, para dois, dobrando, triplicando, para 3, para 4, para 10. Fazer o bem no limite das suas forças. Por isso que a gente vê seres devotados a esta causa amorosa do bem, não espíritas e espíritas, vivendo 90, 95, doentes, desde jovem. Por que que Deus não leva logo essas criaturas e dá a eles o repouso? Porque, infelizmente, ainda não tem ninguém para pôr no lugar dele. Por isso que Teresa, Dulce, Chico, Divaldo, Frei Damião, almas generosas como João Paulo, têm que ficar doentes e fazer o máximo que podem, dando suco até mesmo do bagaço. Porque os outros, como nós, ainda estamos dormindo, imaginando que isto é vida. E dizendo, eu não gosto desse mundo que está aí. Como fazer para mudá-lo? Um homem fez. 11 o seguiram. E pagaram o preço por isso. Será que nós não podemos fazer um pouquinho mais antes que chegue o tumor? Antes que chegue a doença? Para acordar os que estão no berço esplêndido achando que viver é isto? Entraremos agora na sala de paz.
com toda certeza para buscar alguma coisa dos Espíritos. E eles terão alguma coisa para nos dar, gratuitamente. Mas lá fora, é com a gente. Eles podem remediar doenças que nós estamos cultivando longamente. Mas de nada vai ser útil fazer isso se ao sairmos daqui continuarmos gostando da doença que temos e nada fazendo para que ela melhore. O bem é a única saúde. O bem que a gente fizer é a única saúde que vale a pena a gente ter. Outras vão acabar no cemitério. Pensem nisso. Muita paz. Nós te agradecemos a oportunidade da vida, nas concessões generosas de mais 24 horas, a abastecerem a conta da existência que a cada dia acredita a nosso benefício. Esta quantidade de horas para que sejam vividas, para que o seu proprietário, seu administrador, com elas possa realizar o milagre de transformar-se e de transformar aqueles que vivem ao seu lado e a terra que aceita o nosso peso em um lugar melhor, em uma convivência harmoniosa. E isto, mais uma vez, nos espanta por demonstrar a bondade do administrador de todas as coisas. Porque sempre que nós precisamos de recursos, vamos ao caixa buscá-los e eles saem da nossa conta. E se nós não trabalharmos, eles não regressam. Se não depositamos o nosso salário, se não economizamos, eles se pulverizam. Se não obtemos bens que nos sustentem nos esforços da sobrevivência, entregando de nós alguma coisa para recebermos em troca a moeda, não encontraremos nenhuma casa bancária aberta para nos creditar todos os dias uma quantia. E se nós não gastarmos no dia seguinte, lá está mais a mesma importância. E se nós fizermos o que não devíamos, lá está no outro dia novamente renovada. Casa bancária nenhuma e nenhuma instituição de crédito concede ao ser humano generosamente a renovação de empréstimos não pagos, de valores malversados, de recursos desperdiçados. Mas o banco de Deus, administrado pela bondade do Pai, todo dia concede a cada criatura na terra a chance de ter 24 horas de créditos novos, para com eles ver o filho crescer e sorrir, investir em si mesmo, no bem da evolução do seu espírito. Por isso te agradecemos, Jesus, estarmos aqui todos, estarmos reunidos, para cantar as dádivas de Deus, mais do que para pedir acréscimos, além do que já tenhamos recebido. Almas do céu, ouvi o doce canto do
de perfume em flor, como se fosse só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudar.